Então, esses dados vai vir para o Power BI por um Excel, um CSV, um banco de dados, API e por algum sistema de alguma forma, né? Então, beleza, Rafael. Então, eu não tinha, ou eu já tinha lá as minhas fontes geradoras de base de dados, que são essas aqui que eu listei. Eu já sei que esses dados vai vir em Excel, CSV, SQL, API, de alguma forma ela vai vir e eu vou começar a criar meu relatório. Então, beleza. Esse é o passo mínimo aí, né? Comecei a gerar dados, os dados geram um tipo de arquivo, esse tipo de arquivo eu passo para o Power BI para poder gerar os dados. Então, beleza, eu comecei a gerar e qual que é aí uma outra percepção que você vai ter? Então, primeira percepção, gerar dados. Gero dados, arquivo, começo a criar meus relatórios, tive a primeira percepção. O que é? Os dados que eu estava gerando, eles não estavam muito certos. Então, você vai lá e começa a ajeitar os dados. E aí eu vou dar um exemplo aqui de como que esses dados podem não estar muito certo. Geralmente, quando a gente cria checklist, se a gente não cria já com essa percepção, a gente vai errar em alguns fatores. Que exemplo? Deixar campos abertos. Então, talvez se você tem uma equipe grande, são diversas pessoas que preenchem esse checklist, exemplo, o checklist de veículos, né? Que cada condutor de veículo vai preencher o seu checklist. Então, lembrando que são várias pessoas. Cada pessoa, se você deixar um campo aberto para ele escrever, exemplo, eu vou deixar o campo de área aberto. Então, cada pessoa vai escrever de alguma forma. Essa é a área de manutenção. Ela vai escrever manutenção sem o C cedilha, sem o tilde, o O, vai escrever com letra minúscula, outro com letra maiúscula. E cada pessoa vai escrever de alguma forma. Ela quer preencher ali o relatório, ela precisa preencher o relatório. E cada pessoa vai preencher esse relatório. Quando você puxa isso para o Power BI, que você vai começar a criar os relatórios, você vai ver diversas manutenções escritas de diversas formas. E o que você deveria fazer? Tratar esse dado. Né? O que seria? Escrever todos a coluna ali de manutenção, supondo que você tem 100 checklists lá. 30 são só da manutenção, 30 é da parte de produção, 30, sei lá, é da parte de qualidade. E 10 é da segurança do trabalho. Você vai ter que editar ali um a um ou fazer um tratamento bem minucioso um a um. Você vai perder muito tempo tratando o dado. Aí você vai falar, putz, estou perdendo muito tempo aqui, tem que mudar isso aqui. Aí o que você vai fazer? Vai lá na sua base de dados. Então você está aqui no seu relatório, você vai ter que voltar aqui no seu sistema, no papel, no forms que você fez e vai ter que colocar aquele dado fixo. Então você vai colocar lá uma caixinha suspensa no item de área. Quando você for colocar a área lá, você não vai colocar um campo de texto aberto. Você vai colocar um Dropbox ali que já vai ter as opções já prontas. Então vai estar lá manutenção. Então todo mundo que for preencher o relatório, você vai ali abrir o Dropbox e vai colocar lá manutenção. Então todos os próximos checklists já vai vir com aquilo ali, né? Então essa é uma das percepções que você vai ter. Então teve essa percepção. Aí mudou lá o relatório, gerou as bases de dados, e aí você volta aqui pro relatório. Tá mexendo no relatório, e isso você vai fazer várias vezes. Então, você vai começar a identificar, vai trabalhar com dados, e vai começar a identificar problema lá na onde que os dados são gerados. Né? Alguns são gerados numa planilha, num sistema, ou num checklist. Né? E aí você vai gerando dessa forma. E aí você vai tendo essa percepção que você não pode perder tempo ficar tratando esses dados. Beleza. Depois você teve essa percepção,